Na edição de hoje do Repórter Setorial você confere. Cresce o comércio eletrônico no Vale do Paraíba, mas diminui o número de empregados no varejo da região. O Senado Federal estuda mudanças no Código de Defesa do Consumidor. E na reportagem especial você vai ver quais as diferenças entre os distúrbios do sono de homens e de mulheres. E ainda... Hoje eu vou falar sobre um assunto muito sensível, o frio. O frio que pode matar pessoas. E o nosso coração cheio de calor humano, querendo ajudar, mas às vezes atrapalhando. Por que você, ao invés de dar esmola na rua, não procura o SOS e canaliza toda a sua força de ajuda através desse órgão? Hoje está aqui Ana Paula de Almeida Miranda, diretora de Assistência Social de Pindamonhangaba, para nos falar do convênio que foi firmado entre a Prefeitura e o SOS Pinda. É já, não saia daí. O comércio eletrônico cresceu mais de 12% aqui no Vale do Paraíba ao longo do primeiro trimestre deste ano. O número foi revelado em pesquisa da Federação do Comércio Varejista do Estado de São Paulo. De janeiro a março, o faturamento real ultrapassou 207 milhões de reais. Pesquisar preços de loja em loja e olhar vitrines são hábitos que têm sido abandonados pelos consumidores da região. Agora, essas pesquisas são feitas sem sair de casa e pelo computador. Um exemplo disso é o resultado de uma pesquisa feita pela Fecomércio São Paulo, que mostrou que só no primeiro trimestre deste ano, o faturamento real do comércio eletrônico aqui no Vale do Paraíba foi de 207 milhões e 300 mil reais, uma alta de 12,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, um dos principais motivos para os consumidores aderirem a esse novo modelo de fazer compras é o preço. Você comprar pela internet normalmente é mais barato. Então, os produtos que têm nome e sobrenome, que você sabe a marca e o modelo, principalmente smartphones, produtos eletrônicos, faz com que o consumidor realmente se sinta motivado a aderir ao comércio eletrônico. O levantamento também apontou um crescimento no valor do ticket médio para as compras online, de R$ 440,66 para R$ 441,44. É o maior faturamento por pedido do estado de São Paulo. O crescimento está ligado exatamente aos produtos em que o consumidor busca, né? São produtos normalmente mais caros. A gente está falando aí de smartphones, estamos falando de televisores, estamos falando de produtos que têm um valor razoavelmente alto. Isso faz com que o ticket médio cresça. Outro número que tem crescido por causa das compras na internet é o de reclamações, por não ter recebido o produto ou porque o site não cumpriu a oferta. De acordo com o Procon, a qualidade do serviço e o direito dos consumidores que compram pela internet devem ser os mesmos de quem adquire um produto em uma loja física. O consumidor que se sentir lesado, ele tem duas formas. Primeiro, ele tem o direito do arrependimento de 7 dias, quando ele compra fora do estabelecimento comercial. Isso daí inclui os sites que vendem pela internet, né? Ele deve primeiro juntar todas as documentações dessa compra que ele realizou, ou seja, o pedido, o número, qual é o site, o endereço, tudo certinho, ele deve entrar com uma demanda. O comércio varejista do Vale do Paraíba fechou 750 postos de emprego nos últimos 12 meses. O dado é do Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, com base em uma pesquisa de emprego feita pela Fecomércio em todo o estado de São Paulo. Somente em abril foram 124 demissões a mais do que contratações no setor. O número de trabalhadores formais no comércio da região diminuiu 0,8% em relação ao ano passado. É o segundo pior desempenho por região em todo o estado de São Paulo. O Vale, inclusive, vai na contramão dos dados estaduais, que registraram um saldo positivo de emprego ao longo do último ano, o que começa a reverter os dados negativos dos 2 últimos anos. O entendimento aqui no Vale é de que ainda há uma forte influência dos resultados ruins da indústria, que emprega boa parte dos trabalhadores aqui no Vale do Paraíba.
Está em discussão no Senado uma lei que pretende ampliar e alterar artigos do Código de Defesa do Consumidor, aumentando a proteção aos clientes na hora da compra de produtos ou na hora da contratação de serviços. Fazer compras e sair da loja com um monte de sacolas na mão é fácil. Difícil mesmo é quando perguntamos quem se preocupa em saber quais são os direitos do consumidor antes de sair comprando por aí. E muita gente diz que não. Não sei. Não sei. Gostaria de saber mais, sobre. Só compro. Só compro e procuro pagar direitinho para não evitar de problema, Vou lá e compro só. Só lá e compro só. Sem precisar nada. Mas tem gente que se esforça e procura sim saber quais são seus direitos. Eu pesquiso bem, eu procuro bem os preços, para poder trabalhar para revender. Eu tenho dó, às vezes, de certas pessoas que não têm conhecimento, porque o que as pessoas precisam ter é conhecimento, entendeu? Às vezes a falta de informação não dá o direito à pessoa de saber que ela tem direitos. Sempre que eu vou realizar alguma compra, eu sempre procuro sim saber meus direitos, procurar saber se eu vou ter a opção de troca do produto que vai ser comprado, entendeu? Então sim, eu sempre fico preocupado e atento com isso. A fim de ampliar a proteção ao cliente na compra de produtos ou contratação de serviços, está em discussão no Senado Federal um projeto de lei que altera e amplia o Código do Consumidor. E entre as principais mudanças estão: prazo máximo de 30 dias para notificação do cliente em casos de inclusão nos cadastros de restrição, direito de arrependimento estendido para lojas físicas, direito do consumidor opinar na elaboração de contratos de prestação de serviços. O advogado especialista em direito do consumidor explica a importância da mudança para quem precisa elaborar contratos. Sim, os fornecedores, eles provêm de uns contratos que nós chamamos de contratos de adesão, no quais os consumidores hoje não podem alterar, A lei hoje estabelece que as cláusulas que gerem prejuízos para o consumidor ou diminuam direitos, elas sejam nulas ou sejam destacadas a modo ele da ciência. O projeto, ele visa que essas cláusulas em específicas, elas sejam nulas, que façam diminuição de direito do consumidor. Então, no caso, em tese, ele teria como discutir, alterar, e poder gerar o equilíbrio contratual do que prevê o Código Civil. Os fornecedores não serão lesados com as modificações, mas será preciso se adaptar. O fornecedor ele vai ter que planejar os seus serviços, vai ter que, dependendo da situação, investir em treinamento dos seus prepostos e dos seus vendedores, principalmente dos estabelecimentos comerciais, e, dependendo da situação, até modificar sua linha de produção. Então, todas as mudanças acabam gerando algo diferente para o fornecedor e eu não vejo como prejuízo. Aqui é conhecido como local de reclamação. Todo mundo que teve problemas com produto ou serviço adquiridos pode recorrer ao PROCON. Mas é importante também saber quais são os nossos direitos na hora da compra para evitar problemas futuros. Para efetuar uma boa compra, o PROCON orienta que o consumidor se atente à validade do produto, à condição da garantia, se o produto apresenta algum vício, os termos do contrato, quando for o caso de assinar algum contrato, e se apresenta o selo da Anvisa, do Inmetro, as agências responsáveis pelos testes e qualidade dos produtos. É muito importante o consumidor guardar a nota fiscal e verificar as condições da garantia oferecidas pelo fornecedor. A Prefeitura de Jacareí iniciou o processo de licitação para a implantação do Centro de Operações Integradas. O COI é o sistema de videomonitoramento para auxiliar na segurança e na mobilidade do município. O edital foi publicado no Boletim Oficial da cidade na última sexta-feira, dia 6 de julho, e está disponível no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. O sistema deve funcionar com 116 câmeras, sendo 86 do tipo Speed Dome, com tecnologia de zoom e movimentos panorâmicos. Outras 22 câmeras terão reconhecimento óptico de caracteres para auxiliar na identificação de placas de veículos, que vai funcionar com o banco de dados das polícias estaduais na identificação de irregularidades. As imagens capturadas vão ser compartilhadas com as polícias militar e civil e informar também a Guarda Civil e a Diretoria de Trânsito do município.
A previsão é que o COI esteja em operação até o final de 2019, por causa do tempo de licitação e também do treinamento dos servidores que vão operar o sistema. E vamos agora para o quadro Cidadania com José Carlos Cataldi. Amigos, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar uma medida que, no meu modesto ponto de vista, é inócua, né? Garante gratuidade no fornecimento de energia a famílias de baixa renda que ganhem até meio salário mínimo, em torno de R$ 477, mas que tenham um consumo de apenas 70 kW. Eu acho que é um contingente muito pequeno. Os deputados não, alegam que vai beneficiar a 10 milhões de famílias. Eu acho muito complicado. Eu acho que vão ter que caçar laços as pessoas que tenham essa condição. R$ 477 o grupo familiar e o consumo de 70 kW mensal. Eu acho que gastaram muito mais nas sessões que precederam essa aprovação. Olha quanto custa uma tarde, noite, madrugada do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, para aprovar uma medida como essa, que vai beneficiar um grupinho pequeno de pessoas. Vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Tomara que dê certo, tomara que atinja muito mais gente ainda. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver a nova análise feita em Taubaté que determina o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti. Voltamos já.